Abraão, fala para a gente o que o cristianismo vem sofrendo aí nos últimos anos. Isso não é. Eu diria que não é nos últimos anos. Eu diria que você. Assim, eu sou um cara que procura ler o manual de instrução. Então, por exemplo, muitos anos atrás teve toda a discussão do porquê da questão do confronto com o Islã. Eu fui ler o Corão. Eu tinha 17 anos quando eu li a primeira vez o Corão. E depois eu li de novo quando caíram as Torres Gêmeas, só para confirmar as impressões que eu tinha. Evidentemente que não é o Corão que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando da cultura, do marxismo cultural. E eu tive que ler a obra inteira do Karl Marx na faculdade. Eu fiz economia na USP, eu entrei muito cedo na USP. E lá naquela época eu tive que ler. Então, o Capital, né, são vários volumes, é um catatal gigantesco, li inteiro. A obra inteira dele eu li. E ali está muito claro, tem dois pilares que ele quer destruir. Um pilar é a família. Fala-se abertamente, tem que destruir a família. Está escrito isso. Não é piada. E esse é o manual de instrução do marxismo cultural. O que nós temos enfrentado já há quase 200 anos, antes de ser marxismo, antes do surgimento do Marx, já tinha um movimento socialista, um proto-comunismo. O Marx é, digamos assim, quem faz a mudança de chave, quem cria um landmark, quem cria um paradigma. E esse paradigma está escrito na obra dele. Então, a família está muito claramente como uma grande inimiga desse novo modelo, onde o indivíduo perde importância e o coletivo fica importante. A analogia que eu faço é como se todos nós fôssemos formigas, vai? E depois vem o segundo grande inimigo, que é a religião, o ópio do povo. Mas qual religião? Porque o comunismo, eu sempre procuro criar modelos para entender e prever como as pessoas vão se comportar. E eu só consegui ter sucesso em criar um modelo quando eu comecei a trabalhar com o comunismo como uma religião sem Deus. Eles são uma religião sem Deus. Eles têm os livros profanos deles e eles querem destruir não qualquer religião, mas principalmente o cristianismo. A base, que é o judaico-cristão, né? Porque aqui a gente não vai entrar numa questão de fé. Eu acho que se a gente começar a discutir que eles são os demônios, e também pode ser, eu acredito que tem muita coisa ali que você só explica com a presença do mal total. Mas eu gostaria de manter a conversa como sendo baseada são dois escudos, eu tenho a minha fé e eu tenho a minha razão. Vamos tentar manter com a razão, porque se a gente enveredar como, olha, isso aqui é demoníaco, é mesmo, mas daí a gente vai, né, não vai, acho que não é esse o objetivo da conversa. Então, o que acontece na base da Bíblia, quando você lê a Bíblia, ela tem uma diferença tem várias diferenças muito grandes com a outra base do mundo ocidental. O mundo ocidental atual é a fusão da mentalidade da razão greco-romana, dos filósofos greco-romanos, mas com os valores judaico-cristãos, do Velho e do Novo Testamento. Esses dois pilares é que sustentam o mundo ocidental. A ciência, a razão, ela é atacada continuamente pelo marxismo cultural há muito tempo. Tanto é que você escuta do Herbert Marcuse, que é um dos ideólogos da Escola de Frankfurt, que a ciência é burguesa. Ou que a matemática está a serviço do imperialismo. Porque quando você começa a confrontar com números e fala, é tudo lixo, é porcaria, não sei o que lá. Não, isso aqui está a serviço, a matemática está a serviço do capitalismo. Ou quando você discute, olha, existem diferenças biológicas entre o homem e uma mulher. Eu tolero qualquer escolha sexual ou preferência sexual que você tenha, ou identidade sexual que você tenha, mas existem diferenças biológicas entre o homem no DNA, entre o homem e a mulher. A resposta, a biologia é opressora. Então, a razão é atacada e a fé também é atacada, porque são os valores. E ali é importante a gente entender uma das bases principais do Velho e Novo Testamento, dessa cultura judaico-cristã. E eu tenho como fusão, eu sou descendente dos dois lados. Então me traz uma riqueza muito grande de entender
ver e perceber a perseguição explícita hoje ao cristianismo. Quando queimam as igrejas, estão queimando a igreja hoje como se fosse uma manifestação normal. Vamos queimar uma igreja. É como queimar uma sinagoga pelos nazistas. Por que é tão importante desconstruir o cristianismo? Porque o cristianismo tem essa base da Bíblia. E qual é a base da Bíblia? Que é fundamental. Que é assim, a total diferença do greco-romano. No greco-romano, você tinha o destino. Você não tem como lutar contra o seu destino. Ele está escrito na pedra. Os deuses escreveram isso para você. Você tem o Édipo, e ele tenta fugir o tempo inteiro do destino, mas ele não tem como fugir do destino, porque uma vez traçado o seu destino, você tem que abaixar a cabeça e obedecer. E obedecer e seguir ele. E a diferença primordial, primeiro do judaico, mas depois solidificado no cristianismo, é o livre-arbítrio. Mais do que o seu destino, a sua alma está na sua mão. É fundamental. Mesmo que seu destino seja a total desgraça, você ainda consegue, no pós, no depois, você consegue se salvar. E isso faz toda a diferença do jeito como você se comporta. Isso dá um engrandecimento muito grande do ser humano, o livre-arbítrio. E você vê isso continuamente no Velho e no Novo Testamento. Vamos usar a palavra deles? Não vou usar o empoderamento. Essa valorização do indivíduo e do ser humano, que é tudo que o marxismo cultural e o poder do partido não quer. Tem uma passagem maravilhosa, que até eu gosto muito dela, óbvio. Tem várias passagens, né? Adão e Eva, livre-arbítrio. Mas tem uma passagem que eu acho fantástica, que é quando Deus fala para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vira para Deus e contesta a Deus. Mas Deus, e se tiver 50 justos? Aí Deus fala, beleza, se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão vira de novo para Deus, e se em vez de 50 tiver 49, por apenas uma pessoa justa e pura, a menos, você vai destruir a cidade toda? Daí Deus baixa para 45, para 40, para 35, ele vai reduzindo. Então, quando Deus permite a Abraão colocar e questionar, ele está colocando o ser humano, como está em outras passagens na Bíblia, como a imagem e semelhança, a coisa mais próxima que tem de Deus. Deus fez o homem do barro à sua semelhança e deu-lhe o sopro da vida. Ele coloca o ser humano num patamar muito alto. E isso é que essa valorização do indivíduo é que é tão ameaçadora para esses movimentos totalitários. Por quê? Porque se eu sou tão valorizado a ponto de ser quase tão próximo a Deus, não há nada tão próximo, mais do que o partido, mais do que qualquer outra coisa feita pelo homem. Eu não posso me ajoelhar diante de alguma coisa feita pelo homem. O partido é feito pelo homem. O marxismo é feito pelo homem. Então eu não posso me submeter ao partido. E isso é absurdo para qualquer movimento totalitário. Essa valorização do indivíduo. Por isso que o cristianismo hoje, ele é tão perseguido. Ou por outros movimentos totalitários. Evidentemente, o judaísmo foi perseguido pelo nazismo. Mas na obra do Nietzsche, que muitos falam que o Nietzsche não era nazista, mas veja, eu li a obra, eu, modestamente, aqui, conversando contigo, né? Você pega assim, falou Zaratustra e tal. Ele fala abertamente mal do cristianismo o tempo inteiro. Ele está falando mal do cristianismo, essa religião que enfraqueceu o homem loiro superior e tal, tem o tempo inteiro falando mal do cristianismo. Então, eu acho o cristianismo um obstáculo a qualquer movimento totalitário, porque ele tem essa base do Velho e do Novo Testamento, onde você tem uma valorização muito grande do indivíduo e um
patamar de, aí sim, valores morais e espirituais que dão linhas gerais de comportamento, que dificultam a manobra de massa que eles querem fazer conosco. E é por isso que estão tentando desconstruir o cristianismo há muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. A vantagem de ser mais velho, ou desvantagem, é que você lembra como o mundo era antes. Quando eu era mais jovem, nessa época do ano, o que você falava aqui nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil? A gente repete as coisas. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Isso foi substituído por boas festas. Uhum. Nos Estados Unidos, há 20 anos, é feio se desejar Merry Christmas, Feliz Natal. Por quê? E se a pessoa não for cristã? Pô, tudo bem. Eu estou te desejando um feliz final de semana. Bom, mas eu vou trabalhar, tudo bem. Espero que você tenha um bom final de semana mesmo assim, cara. Então, assim, essa desconstrução de valores cristãos e perseguição e transformar isso em algo feio é algo que vem sendo feito há muito tempo, desde o Happy Holidays. Quando o cara fala Happy Holidays, é um statement. Quando a pessoa fala boas festas, ele está fazendo uma manifestação política. E você tem obrigação de responder Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. É uma obrigação que você tem de marcar o território e impedir o avanço dessa agenda. Aí sim eu vou falar demoníaca. Mas eu te consigo dar vários outros exemplos disso, essa desconstrução do cristianismo. E pelo fato de eu ter crescido escutando as histórias da perseguição que teve dos nazistas, né? Não estou falando que vai ter campo de concentração para cristão, evidentemente que não, mas a desumanização dos cristãos como sendo responsáveis pelo mal supremo, pela perseguição, pela destruição, por tudo de ruim, é muito parecido com o que houve da desconstrução do judaísmo pré-holocausto. Não estou falando que vai ter a mesma coisa, mas evidentemente hoje um cristão está na defensiva.